Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Que neste dia tão lindo, tão maravilhoso, chamado hoje, você possa olhar para o céu e ver que é um Deus tremendo. Um Deus que olha por mim, um Deus que olha por ti, um Deus que tudo pode, o Deus do impossível. Aquele que não desistiu de mim e não desistiu de você. Aquele que um dia me viu no mundo, jogada, não valendo nada, fazendo tudo aquilo que o mundo proporciona para as nossas vidas, o qual, quando estamos errôneos, nós achamos que é tudo maravilha. Mas quando o Senhor nos alcança e nós aceitamos o chamado do Senhor e nos colocamos na presença de Deus, aceitando Jesus como nosso único e suficiente Salvador de nossa vida e de nossa alma. Quando nós fazemos essa prática de fé e de grande esperança para um dia irmos morar com o Senhor, nós olhamos para trás e vemos que o Egito de nada valia. Nós olhamos para trás e vemos o quê? Que tudo que o mundo nos oferecia era para a nossa morte e para a nossa destruição. Porque o mundo não tem nada a oferecer que seja bom. Tudo que ele nos oferece é para levar ao abismo, à escuridão profunda, à condenação eterna. Mas o que o Senhor tem para mim e para a tua vida é chamarmos, aleluia, de filhos dele. E para sermos chamados de filhos do Senhor, nós primeiramente precisamos reconhecer e aceitar a Jesus Cristo, o nosso, aleluia, Salvador, como nosso único e suficiente Salvador de nossa vida e de nossa alma. Jesus Cristo, Filho de Deus, o qual veio a essa terra, o qual se deu por mim e por ti, em uma cruz do Calvário, sendo ele inocente, sendo ele sem pecado e sem mancha, se deu por mim e por ti, pagou pelos meus e pelos teus erros, os meus e os teus pecados. O Senhor Jesus, mesmo sendo inocente, foi levado mudo ao matadouro, sem dizer, aleluia, qualquer coisa que viesse inocentá-lo. Aleluia, ele foi porque ele se deu por nós. Ele se deu por mim e por você. Qual de nós teríamos, aleluia, tamanho amor de dar a nossa vida por alguém, de dar a nossa vida por um pecador? Jesus, ele deu a vida dele por nós. Não como Deus, mas como homem. Porque como homem, ele passou humilhação, ele passou dor, ele passou grandes momentos de aflição. Como homem, Jesus deu a vida dele por nós. E como homens, aleluia, você teria coragem de dar a sua vida por alguém? Pois eu quero te dizer uma coisa. Houve alguém chamado Jesus Cristo de Nazaré. Esse alguém que não olhou para os meus e nem para os teus pecados. Esse alguém que quando olhou para mim e quando olhou para ti, ele sentiu amor. O amor, aleluia, que eu e você nunca poderemos imaginar. Porque é um amor tão grande. Ele é o próprio amor. Porque um dia o amor deu a vida por mim e por ti. Tamanho amor, aleluia, que nenhum ser humano nessa terra seria capaz de ter. De dar a vida por uma humanidade pecaminosa. Uma humanidade, aleluia, que é, aleluia, todos os dias levados pelo pecado, pelas suas transgressões. Mas ele olhou por nós e ele teve misericórdia de nós. Ele amou. Como eu e você devemos amar, aleluia, devemos seguir o exemplo de Cristo, o exemplo do Senhor. E não olhar para uma pessoa e dizer, olha, não tem mais jeito, porque um dia alguém olhou para mim e disse que não tinha mais jeito. Mas o Senhor já tinha olhado do céu, aleluia, já tinha falado, ei, é essa daí que eu quero. É essa daí que eu vou tirar das baladas.
É essa aí que eu vou tirar de tudo aquilo que não presta e vou colocar na minha presença. Para ser quem eu quero que ela seja e não quem ela quer ser. Um dia ele olhou para mim e viu em mim o amor. Aleluia. E é isso que eu quero te dizer hoje. Olhe para alguém que está do seu lado. Olha para alguém, aleluia, que está próximo de você, aleluia. E quem sabe está até longe de você. Mas olha para essa pessoa com um olhar de amor, com o olhar que um dia Jesus olhou para nós. Eu quero estar lendo aqui hoje em Marcos 15, a partir do 42. Amém? Vamos estar fazendo menção da palavra do nosso Deus e do nosso Senhor, que vai dizer assim, o título, a sepultura de Jesus. E chegando à tarde, porquanto era dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido, e tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punha. A ressurreição. E passado o sábado, Maria Madalena, solene, e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Aleluia! Bendito seja o nome do nosso Deus e do nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te dizer uma coisa neste dia: o sepulcro está vazio. Não tem corpo de Jesus no sepulcro. Não tem restos mortais de Jesus no sepulcro. Ele ressuscitou. E ele ressuscitou por mim e por ti. Ele ressuscitou para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E ele falou: vou vos preparar lugar. E então voltarei outra vez e os levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele ressuscitou por nós. Jesus, ele se deu por mim e por você. Ele morreu em uma morte de cruz, no meio de 2 ladrões, 2 bandidos. Ele ali se fez maldito por nós. Ele ali se fez culpado, sendo ele inocente. E ao caminho da cruz,
Jesus foi humilhado. Ao caminho da cruz ele foi cuspido. Ele teve que levar uma cruz pesada. E ali, dividiram ali o peso da cruz com um certo Simão Cirineu, para carregar um pouco ali do peso. Mas o maior peso de todos, Jesus carregou, por mim e por você. O Senhor teve suas mãos, os seus pés pregados por cravos naquela cruz. Foi pendurado, levantado, como um dia a serpente foi levantada no deserto, para que o povo olhasse para aquela serpente e fossem curados, porque o povo precisava olhar para alguma coisa. Jesus foi levantado. Ele foi levantado para que hoje eu e você tivéssemos vida, e vida é abundância, para que hoje eu e você pudéssemos ter o direito de entrar no céu, termos o direito de ser chamados primeiro irmãos de Jesus e filho de Deus, porque primeiro temos que aceitar Jesus para passarmos a ser filho, porque sem Jesus não há porta que leva para o céu, porque Ele é a porta das ovelhas, Ele é a verdade e a vida, Ele é o caminho que leva ao Pai. Ele é o único intermediário entre o homem e Deus, não há outro intermediário. Primeiramente Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus vivo, Ele é o intermediário, não existe outro. Não existe imagens de esculturas, não existem, aleluia, um outro Deus que não seja Jesus Cristo para nos levar até o Pai. E esse Jesus, Ele se deu por nós, fez tudo o que era para Ele fazer aqui na terra. Iniciou seu ministério aqui, pregou o reino de Deus, foi muitas das vezes expulso, desacreditado por muitos, injuriado por muitos, odiado por muitos poderosos, mas amado por todos aqueles que olhavam para Ele e não via somente um homem, mas via o próprio Deus. Jesus Cristo, Ele tem algo maravilhoso para a minha vida e para a tua vida. Eu quero te dizer neste dia que não é o fim, que não está tudo acabado, que por mais que pareça que você não vai conseguir, eu quero te dizer, o sepulcro está vazio. Ele ressuscitou. Não tem nada naquele sepulcro. Não existe nada lá. Porque o sepulcro vazio, Ele cumpriu o que Ele falou que Ele iria fazer. Ele foi até o fim. Como homem, Ele sentiu dor. Mas como filho obediente, Ele foi até o fim. Por mim e por você. Jesus sentiu angústia naquela cruz do Calvário. Quando nós olhamos as profecias e vemos que a palavra vai dizer que era um homem experimentado no trabalho, homem de dores, e quem olhava para ele não via beleza nem formosura, porque quando ele estava naquela cruz do Calvário, não havia beleza e nem formosura. Jesus ficou deformado pelos meus e pelos teus pecados naquela cruz do Calvário, sanguentado, açoitado. Jesus, Ele levou sobre Ele todas as nossas cargas. Jesus, em um certo momento de grande aflição, Ele disse: Pai, por que me abandonaste? Porque a aflição de Jesus era tão grande, porque no momento da crucificação, Ele não sentiu somente as dores. No momento da crucificação, Ele sentiu o desprezo de muitos
o desprezo de muito daqueles o qual ele veio salvar, de muitos aqueles o qual ele deu a sua vida, a incredulidade, a falta de fé dessas pessoas foi a maior dor de Jesus Cristo. Ver que ele veio para um povo que não o recebeu, um povo que esperava, mas esperava um reino na terra e não um reino no céu. E eu e você precisamos crer e acreditar sempre que não é somente aqui na terra, mas o que nos espera é o céu. Nós temos que ter a convicção de que nos espera é algo maior. Maior, o qual o dinheiro não compra, mas o que compra é a minha e a tua obediência à palavra do Senhor. É aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador de nossa vida e de nossa alma. Deixar o mundo de engano e viver a palavra dele. Pregar o Jesus poderoso. O Jesus que ama, que perdoa. O Jesus que olha para mim, para ti. Aleluia, e nos perdoa todos os dias. Na aflição ali, Jesus olhou para aquele povo e falou para o Senhor: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Perdoa-os. E quantas vezes eu e você olhamos para uma pessoa e não queremos perdoar, temos rancor, raiva, não queremos nem ver a pessoa mais. Imagine quantas pessoas contra Jesus. E Jesus, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Abra o teu coração neste dia, abra a tua mente, olha para você dentro do teu ser. Reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Se você já está na presença, mas não sabe perdoar, peça a Deus. Porque quem não sabe perdoar não tem Jesus verdadeiramente na sua vida. Porque eu quero te dizer, Ele é o amor, Ele é o perdão. Quem olha para o seu irmão, quem acha que é melhor, quem acha que canta mais, que prega mais, não tem Jesus verdadeiramente. Porque a exaltação não é do homem, mas é para o Senhor. Tudo é dele, tudo é para Ele. Você não deve brilhar por conta de pregar a palavra dele, porque a palavra não é tua, é dele. Quem tem que brilhar é ele. Você é apenas um instrumento, barro moldado, vaso de honra para pregar, mas não para ser exaltado. Porque a palavra não é tua, é dele. Não venda aquilo que Deus deu. Não venda, não faça por dinheiro aquilo que o Senhor deu de graça. E o entendimento que Deus te deu é para pregar, é para falar. O demais o Senhor fará na tua vida. Não coloque preço naquilo que não é teu. Não coloque valor naquilo que é de Deus. Porque o que é de Deus não tem valor. O que é de Deus ninguém vende, ninguém pode tocar. Faça a tua parte. Como servo, como serva, pregue a palavra que Deus vai. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor vai te honrar. Vai te honrar. A palavra diz que de Deus, do Senhor é o céu. Lá em Deuteronômio 10:14. Do Senhor é o céu dos céus, a terra e tudo que nela há. As suas plenitudes, tudo que há é de Deus. E antes de alguém ser, o Senhor já é. Então Ele tem muito para te dar, para te abençoar. Mas não coloque preço naquilo que não é teu. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus filhos. Que Deus possa fazer algo tremendo na tua vida e te usar poderosamente como vaso de honra nesta terra. Para honrar a palavra do Senhor. Amém? Se você está no deserto, eu quero te dizer, está no final. O deserto não é para sempre. Há um começo, um meio e um fim. E quando termina, é para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus possa abençoar poderosamente a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério. E Deus possa te usar poderosamente nesta terra, para ser um vaso de honra na presença dEle. Se você ainda não aceitou Jesus,
Olhe para o céu e veja que é um Deus tremendo. Como eu preciso, você também precisa dele. Ele não está pregado no madeiro. Oh, ridi cantarassi, ai. Eita, ridi, ei. Ele não está em uma imagem, mas ele está na palavra. Amém? Aceite ele verdadeiramente. Busque auxílio em uma igreja evangélica que pregue a palavra de Deus, que pregue que o céu existe, mas que o inferno também existe. Que pregue que há somente um Deus Todo-Poderoso que pode salvar, mudar, transformar e libertar. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, eu sou. Amém?